são pistas e elementos ocultos. São duas coisas que eu tenho pra falar aqui. A primeira delas é uma dica e a segunda delas é uma trapaça. Não é bem uma trapaça, mas é uma trapaça. A dica é um sisteminha que eu deixei até anotado ali, que é um sisteminha de 3 pistas. Sempre que você... Isso é uma dica que eu já vi em muitos lugares falando do sisteminha de 3 pistas. Sempre que você vai fazer um grupo ou um personagem investigar, e o elemento que você quer que ele descubra, ou que ele precisa descobrir, está num determinado local, você vai usar sempre 3 possíveis pistas. Porque ele precisa achar uma delas. Uma delas é o suficiente para levar a uma direção para continuar a história. Ele não olhou atrás do armário porque ele não viu que tinha arranhados lá, você não descreveu que tinha arranhado no chão, então ele teria que empurrar o armário para olhar lá dentro. Ele não reparou que o tapete está úmido, ou então ele reparou que está úmido, mas ele achou que era simplesmente uma goteira que estava tendo ali. Então ele vai ver que o telefone daqueles antigos estava ali, que é mais uma peça de museu do que um utensílio, só que ele tá ali fora do gancho. Quando ele vai olhar lá, ele descobre que o fio foi cortado. E aí ele vai ver a questão da casa, ele vai ver alguma coisa relacionada a esse fio cortado. Então uma dos 3 caminhos que você colocou vai levar eles na direção. Então é uma dica boa para você não deixar o pessoal perdido. E a segunda coisa é a pista e elemento oculto propriamente dito. Ele chegou ali, ele não achou nada na janela, ele não achou nada atrás do armário, ele viu que o tapete estava úmido, ele ficou cismado. Ele falou assim, pô, eu vou nessa onda aqui. Aí ele vai investigando lá na frente, ele descobriu que era a mancha de sangue que foi lavada, ele descobriu aquele negócio todo. E aí lá na frente ele vai descobrir um outro elemento, alguma coisa vai acontecer lá na frente que vai revelar a pista oculta que ficou lá pra trás, que é, poxa, mas foi achado uma escada a 30 metros da casa, provocou um acidente lá de bicicleta, o moleque foi lá passar, tinha uma beirada da bicicleta, da escada, aí os caras falaram assim, uma escada? Por que tinha uma escada perto da casa? O cara teve que fugir, aí ele vai ligar a escada na casa na janela do segundo andar, aí ele vai voltar e ver que tem alguma coisa na janela e tudo mais. Então o elemento oculto, a pista oculta, é aquela que passou batida ali, mas ele tem uma chance lá na frente de às vezes revisar, ou você, por ser um mestre sacaninha, trapaceiro, você faz o cara percorrer o troço lá na frente pra ele ter que voltar lá atrás de novo pra ter o complemento da informação que ele não tem. E isso acontece muito nesses jogos que tinha no PlayStation 1, nos jogos do Resident Evil. Você ia seguindo, pegando pista, evoluindo, aí lá na frente você tinha que voltar lá no início, porque tinha coisa lá no início que pra você não era nada, mas que com os elementos que você descobriu no futuro, aquilo lá atrás vai complementar a sua pista. E isso pode engrandecer a sua história e, ao mesmo tempo, com a dica das 3 pistas, ajudar os seus jogadores a não ficarem no beco sem saída. Eu já vi uma alegoria 3 pistas, mas era de uma leva a outra. A pista A precisa levar A à pista B, que precisa levar A à pista C. Então ela dá uma indicação de onde você vai encontrar a próxima pista. Leva mais a uma questão de... Aí não sei se ficaria uma coisa mais railroading, assim, né? Mais direcionada. Linear, você está forçando a pessoa aí na direção do próximo... Onde ela vai encontrar o próximo problema. Mas, dependendo do tipo de jogo que você quer levar, talvez seja também uma maneira mais fácil de você interligar as coisas. Né? Tipo, ordem paranormal, né? Essa questão de pista paralela e pista que leva a outra, eu sou muito fã de Escape Room. Escape Room é um bom treino para você entender. Quando você faz um Escape Room e depois você para pensar em como é que foi construída a lógica, né? E, cara, é muito mais difícil Escape Room de pistas lineares do que de pistas paralelas. Esse é um aspecto interessante que você precisa levar em conta em relação ao que o Luiz falou. Quando você depende de uma pista para ter a próxima, se você trava naquela, você trava todo o resto. Então, quanto mais você tiver isso, pior, porque aí se você travou em uma, se fudeu. Se você tem pistas paralelas e que te permitam ter caminhos diferentes, inclusive, isso é bom. Quando você está no escape room, isso é bom também quando você tem uma mesa, ou seja, as pessoas podem trabalhar em diferentes caminhos investigativos paralelos, ou seja, você tem várias pistas que produzem informações para a solução, isso é sempre melhor do que você fazer pistas que são necessariamente encaminhadas uma para outra. Porque senão as pessoas travam, normalmente. Você faz um caminho, você tem um caminho só para chegar num determinado momento. Travou na primeira, beco sem saída. Ou você vai ter que entregar uma informação paralela, e aí nesse sentido que o Vermelho está falando das pistas, das 3 pistas ajuda, ou você vai ter um bloqueio ali que você vai ter que intervir com a mão muito mais pesada para resolver. Exato, e só lembrando o caso da Fazenda Esmeralda, no mesmo lugar,
o grupo estava dividido e tinha pelo menos 3 ou 4 linhas diferentes de investigação acontecendo simultaneamente e todas elas levando a informações relevantes.